Mediunidade. Vivemos numa busca eterna pela verdade porque nós só acreditamos nas mentiras armazenadas na nossa mente. E quando nós passamos a viver em busca dessas verdades, sempre do lado de fora, a frustração, ela acontece. E a frustração, ela nos leva a um vício muito pernicioso, que é um vício que nos leva a viver em prol das sensações. E a gente nunca está em contato com aquilo que a gente precisa, que é o contato com a nossa alma, contato com a nossa essência. Então nós passamos a trocar com a vida buscando essa verdade fora, porque na nossa mente nós acreditamos em todas as mentiras que existem. 95% das coisas que nós acreditamos são crenças e essas crenças não são realidades. Mas nós passamos a acreditar tanto que elas são verdades que elas passam a virar a nossa realidade. Então essa live, ela é para desmistificar muita coisa relacionada a essas verdades que a gente fica buscando fora, o medo que a gente tem em descobrir coisas dentro, as dificuldades que a gente tem e a dificuldade que a mediunidade ela encontra em fazer o seu trabalho natural, que é o de bússola interna, de fazer com que eu ache um espaço dentro de mim onde essas verdades que eu busco na vida, elas existem aqui. Meu nome é Ana Paula Bandeira, eu sou facilitadora, mentora e terapeuta de mulheres em prol da liberdade dessas mulheres, né? Liberdade de escolha. Eu gosto desse nome porque quando a mulher ela tem liberdade, ela pode fazer a escolha que lhe cabe, né? A parcela que lhe cabe. Para você que está assistindo no gravado, passa um pouquinho aí que agora eu vou dar as boas-vindas para as mulheres que estão chegando na live. Sejam todas muito bem-vindas. Da onde vocês são? Me contem aí da onde vocês estão falando. Manda a live para alguém, porque hoje aqui a gente vai dar uma verdadeira aula sobre essa conexão que a gente precisa fazer, sobre essa operação resgate que muitos acreditam, né, que vão ser resgatados. A nave vai baixar aqui e vai levar a gente. Vocês vão entender um pouquinho dessa operação resgate dentro daquilo, obviamente, que eu posso falar e que faz sentido com esse tema sobre mediunidade. Me conta, Mato Grosso do Sul, que maravilha! Seja muito bem-vindo, Espírito Santo. Oi, meu amor! Tirou um tempo para assistir live de Ana Paula. Muito bom. Da onde mais? Quem mais temos aí? Me conta você, da onde você tá falando? Tem gente de São Paulo? Tem gente do Rio de Janeiro, carioca? Amo os cariocas. Teresópolis, tem carioca aí. Bahia, que delícia. Cadê a galera de São Paulo? Cadê a galera do Sul que sempre tá aqui na live? Já entrou uma aqui de São Paulo. Muito bem, muito bom. Pessoal, vocês que têm dúvidas sobre mediunidade, podem colocar na caixinha de pergunta, tá? Que eu vou respondendo ao longo da live, tá bom? Combinado? Dúvidas vocês vão colocando aí pra mim, tá? São Paulo, quem mais de São Paulo? Quem mais? Bom, vamos lá. Quando a gente começa a trabalhar a nossa força psíquica, quando a gente começa a trabalhar a nossa mediunidade, a gente começa a abrir um espaço dentro de nós, né? Quando a gente começa a trabalhar esse oculto. E o que é esse oculto? Esses dias uma aluna minha me perguntou na segunda-feira falando assim, Ana, o oculto, ele é algo ruim? Essa é uma das sombras, né? A gente é cheio de sombras, gente. O que são as sombras, né? Às vezes são crenças, são coisas meio nebulosas que a sociedade, né, e outros seres, eles vão inserindo no nosso campo.
Eles vão inserindo na nossa vida. Então a gente passa a trocar com a vida achando que algumas coisas são verdadeiras, mas essas coisas, muitas das vezes, elas são inseridas, tá? Então o oculto, ele não é ruim. O oculto, ele é oculto, ele é desconhecido. E se ele é desconhecido, automaticamente, por causa de toda a programação que a gente recebe na vida, eu tenho medo desse oculto. Então eu passo a nem querer saber desse oculto. Essa vida oculta, né? Acessar o interno, isso gera muito medo, isso gera muito receio. Então é melhor que eu nem faço. Eu acredito piamente no que as religiões, elas falam sobre o oculto. O oculto é a nossa alma. O oculto é essa mediunidade que nos ajuda a nos conectar com essa alma. É você fazer uma prática para você compreender que toda essa verdade que você busca fora nada mais é porque você vive acreditando nas mentiras que a sua mente conta. Então, aqui dentro são muitas mentiras que ficam rodando. Então, como eu sei, né, com o coração eu sei que são mentiras que ficam rodando, eu passo a buscar a verdade fora. E é uma busca desenfreada que não tem fim. Não tem fim. Porque o meu próprio sofrimento não tem fim. Então, quando eu começo a fazer esse processo de trabalhar a minha força mediúnica, o nosso contato com a alma, ele vai acontecer. Pode ser que você não perceba com a sua mente binária, mas ele vai acontecer. É impossível você querer fazer um contato com a alma, você se trabalhar para isso e isso não acontecer, tá? E aí o que acontece? A nossa aura individual, ela começa a se destacar, ela começa a ganhar uma forma, né? É como quanto mais eu me trabalho, quanto mais eu trabalho a minha mediunidade, né? Essa minha comunicação com a casa, a minha aura ela vai mudando. Então ela começa a se destacar do coletivo. O coletivo, ele tem uma aura, né? O coletivo, a massa, tem uma aura ali. Quando eu começo a me trabalhar, a minha aura começa a se destacar. Então é como se eu começasse a romper umas coisas, né? Eu começo a romper umas coisinhas. Então, quanto mais eu vou trabalhando, né, o meu espírito, mais a minha aura, ela vai se destacando deste coletivo. E o coletivo, como que ele tá? Como que tá a aura do coletivo? Adoecida, adormecida. Quando eu começo a me tratar, eu começo a sair disso. A minha aura, ela começa a se destacar, né? Então, quando você começa a trabalhar em você e a sua aura começa a se transformar, porque isso é inevitável, quanto mais eu me trabalho, quanto mais eu me lapido, quanto mais virtudes eu crio dentro de mim para passar, né, as dificuldades, quanto mais habilidades eu vou gerando, né? Não é uma competição, lembrando, tá? Isso é pro meu desenvolvimento e pro seu, ok? Então, quanto mais eu vou me transformando, mais eu começo a chamar a atenção, né? Vamos dizer assim, de núcleos etéricos, de cidades etéricas, de grupos etéricos. E que grupos etéricos são esses? São os nossos amigos espirituais. Eu começo a chamar a atenção deles quando eu começo a me trabalhar. Então, ou seja, né, eu começo a atrair essa atenção e é onde eu começo a me conectar com locais e seres afins, que são seres dessa mesma vibração que eu, que ressoam comigo. E assim a gente começa a melhorar cada vez mais. É esse processo. Só que esse processo sempre começa comigo. Esse processo sempre começa do lado de dentro. Só que constantemente eu estou buscando fora. Por que eu busco fora?
Porque eu não acredito nas coisas de dentro, porque a minha mente, ela conta muita mentira. Então, quando eu falo para vocês, façam uma prática, vão praticar, vão se espiritualizar, vão criar uma liturgia, vão fazer oração, vão fazer alguma coisa, é para sua mente parar de contaminar você com tantos pensamentos que são muitos mentirosos, para que vocês possam cada vez mais se comunicar com esse núcleo, com esses seres. Não tem como, gente, pessoas que chegam e falam assim, porque eu vou lá e faço e aconteço. E aí você vai ver, a pessoa, emocionalmente, ela é brigada com todo mundo. Como que eu subo até a minha alma cagado emocionalmente? Não tem como, gente. Tem que rir, porque assim, como que eu quero chegar até minha alma? Nessa zona que eu crio de forma mental. Porque o mental, ele cria o pensamento, do pensamento vai criando uma emoção, essa emoção se instaura, e aí é um ciclo. Às vezes até doença acontece. Então, quando eu começo a chamar a atenção desses lugares etéricos, né? E eu começo a me melhorar, eu começo a realmente iniciar um processo de ajuda. Aí é onde eu falo para você, a mediunidade, ela também ajuda no contexto coletivo. Porque quando eu começo a me trabalhar, automaticamente eu me abro para essas comunicações, para essas conexões acontecerem. Então, quando tem, por exemplo, deixa eu ver como é que eu vou explicar isso. Por exemplo, quando tem esses desastres, como aconteceu no Sul agora, eu tô no meu processo, né, de amadurecimento, eu tô ali melhorando, a minha aura já tá se destacando do coletivo. Então, quando acontecem essas coisas, esses acontecimentos em massa, as pessoas despertas com auras, né, já mais robustas, vamos dizer assim, elas ajudam. E como que elas ajudam? A nossa aura, ela consegue ser veículo de uma substância psíquica para ajudar o coletivo. Então a espiritualidade, ela vai lá, ela olha, né? Olha ali, um ser que se destaca. Ele consegue ajudar. E é onde a gente consegue ajudar. Porque, gente, quando acontece essas tragédias em grupo, né, em massa, ali automaticamente acontece um resgate. E é um resgate, né? Por que é um resgate? Porque não dá para desencarnar em massa, é muita dor e sofrimento, pânico. Não dá para as pessoas que morreram, vamos dizer assim, ficar pairando ali. Isso, a nível de desenvolvimento espiritual, para aquela pessoa que fica pairando, é muito ruim. Então, existem grupos de resgate que vão lá resgatar as almas, né? As consciências que desencarnaram. Então, quando você está ali e você é uma alma, você é uma consciência desperta, você vai servir de ajuda, você vai servir de apoio. Agora, se eu tô mais enredado que tudo, né? Se eu não me trabalho, sou eu que preciso de ajuda. Eu não vou conseguir ajudar. E aí, a minha conversa com você, nesse sentido de mediunidade, por quê? Porque a gente precisa fortalecer o nosso campo psíquico. Nós precisamos começar a trabalhar isso em nós, porque é dessa forma, gente, que a gente abre espaço para mudar. É dessa forma que eu começo a me transformar. A operação resgate, que muitos acham que vai vir nave baixar aqui e vai levar uma galera, como que leva se você não tem gradiente nem para chegar até sua alma? É muita loucurada nesse meio aqui de Instagram, gente. É muito complicado. Ó,
Por isso eu levanto super cansada, só pode. É impossível você trabalhar do outro lado e você voltar cansada para cá. Por quê? Porque todas as vezes que você trabalha espiritualmente em um local, antes de você retornar, eles te doam substância para você voltar renovada. Renovada. Se a gente acorda cansado do sono, é porque o sono ele não está reparando aquilo que ele precisa, tá? E o sono, ele é um grande reparador energético da gente. É por isso que a gente dorme. A gente dorme para descansar. Se não tá tendo descanso, se tá realmente acordando cansada, é porque precisa trabalhar a mediunidade, precisa trabalhar a sua consciência lá também, tá? Isso é necessário, gente. Por quê? Porque existe muito misticismo da nossa parte em relação a isso. E a gente precisa ter maturidade com isso. Porque o que mais vão falar pra gente na internet são coisas para afagar o nosso ego. Isso aí é fato, tá? Então, o que a gente precisa nesse momento, né, da nossa vida? Que momento que eu estou? Eu estou vivendo ainda a vida na matéria? Eu ainda estou vivendo essa loucura que é o contexto externo? Ou não, eu já estou na segunda fase da minha vida, que é onde eu busco dentro. Onde eu estou buscando as respostas da vida em mim. Eu estou tentando me acertar, eu estou tentando fazer a conexão com essa minha casa. Eu estou tentando fazer a conexão com a minha alma. Porque é isso, gente, que vai ditar o nosso campo. Isso vai ditar muita coisa sobre a gente. E o campo psíquico, a força psíquica, a gente precisa fortalecer. As pessoas têm muitas crenças relacionadas à mediunidade porque a religião cria muito isso. E por que a religião cria muito isso? Porque muitos não querem que a gente desperte isso. Vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês escrevam para mim no chat, por favor. O que as religiões falam do inferno? O que é o inferno para as religiões? O que acontece lá no inferno? O que as religiões falam? Me conta. O que as religiões... O que as religiões falam sobre o inferno? O que tem lá no inferno? O que tem lá no inferno? Tem coisa boa no inferno? Somos pecadores e vamos para lá. Teve gente que colocou fogo, lugar ruim, purgatório. Que mais? É um local de coragem? Sofrimento sem fim. Sofrimento. Ó, outra pessoa, sofrimento. Fogo. Olha que interessante. Agora eu vou mostrar para vocês. Pagamos lá o que fizemos de errado aqui. Agora eu vou contar para vocês como que as sombras, elas são inseridas na nossa psique, porque a gente não se fortalece. Ó, medo, isso aí. Porque a gente não se fortalece de forma psíquica. E quando eu não me fortaleço de forma psíquica, tudo que falam eu acredito, principalmente o governo, né? Principalmente as religiões. O que as religiões falam sobre o inferno? Que se trata de um local de punição, de medo, dor, sofrimento, um lugar onde o fogo queima, né? Vocês colocaram um monte de fogo aí no fogo. Gente, o que difere lá daqui? Aqui você não se pune? Você não se culpa? Você não sofre? Você não tem medo? Você não tem dor? O tempo todo, quando você acha que você errou, você não tá ali se punindo? Você precisa de um diabo mesmo para te punir? Ou isso já tá acontecendo?
fogo. Por que falam, né, que lá no inferno a gente vai queimar no inferno? Por quê? O fogo é gerado pelo calor das emoções. Se eu não lido com as emoções, eu não preciso ir para o inferno, é aqui mesmo que eu ardo em fogo. Aqui tá igual ou até pior. Exato, Paula. Exato. Não existe inferno. A religião, eles criam essas coisas, gente, para aprisionar você. E aí eu recebo no meu direct que eu sou errada de estar ensinando mediunidade para as pessoas. E eu tô errada de querer cobrar pelo o tempo que eu vou investir ali, porque a pessoa fica comigo um mês. Eu tô errada de cobrar porque o que é dado de graça tem que ser dado de graça. Você acha que Deus quer que você não use o seu dom para multiplicar em milhares de pessoas e você ser próspero com isso? É muita escassez, gente. A religião, ela faz isso com a gente. E eu não tô aqui para falar mal de religião, mas eu tô falando para você questionar. Questione. Não aceite tudo o que falam. Não acredite em tudo o que falam. Inclusive eu aqui, pelo amor de Deus. Questione. Eles criam essa coisa do inferno para você ter medo do oculto que é o interno. E aí, eu consigo ajudar a mim e a humanidade? Não consigo, porque eu tô presa nessas mentiras que eles contam, que a minha mente acredita e eu passo a viver, eu passo a trocar com a vida através dessa mentira. Se eu não fortaleço a minha psique, eu não consigo sair disso aqui, gente. E eu consigo fortalecer o meu campo psíquico trabalhando em mim. Todas as vezes que você não consegue se posicionar, todas as vezes que você não consegue impor limite para o outro, todas as vezes que você deixa de fazer o que você precisa, de assumir a sua potência por causa do outro, cada vez mais você está baixando as barreiras da sua força psíquica. Cada vez mais você permite que o outro te comande, te domine. E como que eles fazem isso? Medo, culpa, receio. Porque se a gente assume o nosso poder verdadeiro, né, que é o nosso poder de alma, a gente abrir um espaço, deixar a alma fazer o que precisa, tudo seria muito mais fácil. Tudo seria mais rápido. É assim. Vocês já pararam para pensar? Às vezes você olha para uma pessoa, né, e você fala assim: "Nossa, fulano é forte, né? Ele aguenta umas coisas assim que outras pessoas não aguentam". O que você quer dizer com ele é forte? É porque o campo psíquico dele é forte, né? Não tô falando de força bruta. Tô falando de força psíquica. Às vezes você olha para uma pessoa e fala: "Nossa, fulano é forte, né?" Você vê que, assim, não é tudo que abala. Ali eu também não tô falando de uma pessoa, né, que tá mascarando ser forte o tempo todo. Mas existem pessoas que, sim, têm o campo áurico fortalecido. E é isso que a gente precisa buscar. A gente precisa buscar aprender a fazer isso. Isso é importante. Quando você não consegue lidar com o seu campo sutil, e o que é o nosso campo sutil? É o nosso campo mental. Quando você é dominado pela sua mente, pelas suas emoções, quando você passa a reagir de forma muito emocional, e eu falo isso para vocês aqui de forma muito franca, porque eu já fui essa pessoa muito emocional, muito. Hoje eu falo que eu sou emocionada por outras coisas, mas eu já fui. E eu ainda trabalho isso em mim, porque nós precisamos. Estar aqui encarnado na Terra é um desafio. A matéria, ela traz sofrimento, porque é um campo denso.
Só que se eu não sei lidar com o campo sutil, que é esse campo dos pensamentos, quando eu não lido bem com isso, o que acontece? Eu tenho consequências. Porque o sutil, ele tem um impacto direto na matéria. Ou seja, aqui em mim, nessa consciência aqui, nesse meu eu egóico. Então, quando essa fraqueza psíquica ocorre, o nosso corpo entende o quê? Estresse. Tá passando por um estresse, não sabe lidar com as emoções. O nosso corpo, ele entende como estresse. E tudo isso vai ativando o hipotálamo, vai ativando a hipose. E aí o que acontece? Quando ativa o hipotálamo e a hipófise, o que acontece? Grandes quantidades de liberação de cortisol. E o que o cortisol ele traz na nossa vida? Inflamação. Inflamação emocional, ó inferno. Inflamação no corpo, doenças crônicas. Por que eu sei disso? Porque eu fui estudar sobre isso, porque eu tive doença crônica. Eu não sabia lidar com as minhas emoções, o meu corpo ele vivia em estado de estresse. O coitado do corpo, gente, ele é sempre o que sofre. E aí, ao invés da gente tratar profundamente a causa, é sempre as consequências. E aí eu tomo remédio controlado, e aí isso e aquilo, mas eu nunca tô tratando a causa. Que na grande maioria das vezes é o quê? Eu não sei lidar com o sutil, porque nunca ninguém me ensinou. Eu não sei falar com a minha alma. A minha mediunidade tá aqui, o que eu faço com ela? Faço nada. Cada vez mais eu vou criando estresse. E aí eu passo a buscar fora, as verdades fora de mim. E aí meu corpo fica inflamado, eu fico triste, eu entro no ciclo de frustração. É dessa forma que vai acontecer. Só que a mediunidade, gente, bem trabalhada, quando você realmente trabalha a sua mediunidade, você trabalha essa conexão com o seu sutil, com o seu campo sutil, o que acontece? Eu vou abrindo um espaço dentro de mim para que a vida, ela se mova. Eu entendo que a vida humana sempre vai trazer os seus desafios. Só que eu tô aqui me lapidando. Eu tô criando força psíquica para lidar com isso. É muito mais fácil colocar a culpa do meu desastre emocional em ataque energético, que eu sou obsediada. Primeiro de tudo, quem obsedia você é você mesmo, gente, isso é fato da vida. Porque quando eu começo a falar de espiritualidade, de mediunidade, o que mais eu recebo é: ai, porque eu sou obsediada. E aí você vai dar uma olhada lá no campo da pessoa. É um monte de pensamento que essa pessoa cria, é óbvio que ela vai atrair entidade afim. Agora, se eu tô ali trabalhando minha mediunidade, trabalhando, fazendo uma conexão com a minha alma, sutilizando o meu campo, trazendo alegria, sorrindo, sentindo prazer em estar vivo, vivo e operante, né? Vivo aqui, ó, desperto, querendo me comunicar com a vida. Você vai entrar em ressonância com quem? Com as esferas evoluídas. Agora, se você não trata da sua emoção, é óbvio. Primeiro você se obsedia, você cria o pensamento, ele se cristaliza como uma emoção e aí você está criando obsediação. Você próprio está destruindo o seu corpo. E a gente fica achando que tudo é culpa de espírito obsessor. A gente sempre está achando isso, que é culpa. Por quê? Porque nós somos grandes vítimas da vida. É mais fácil eu me colocar no papel de vítima
do que eu assumir a minha responsabilidade nessa bagunça que eu crio emocional. Por isso que eu preciso fortalecer o meu campo psíquico. E como que eu faço isso? Trabalhando minha mediunidade para que eu possa sutilizar as coisas, para que eu possa sair um pouco desse sofrimento emocional. Existem várias formas de você fazer isso, várias. Existem pessoas que vão para a religião, tá tudo bem, mas questione as coisas, as verdades que são ditas lá, questione. Agora, existem pessoas que vão fazer outras coisas. Vão meditar, vão trabalhar o corpo, vão usar esse corpo da forma correta. Porque se foi me dado um corpo, um veículo para consciência habitar, essa é a minha primeira missão. Eu cuidar desse veículo. Eu cuido? Não, eu só bombardeio o corpo. Ora com emoção, ora com comida, ora com, enfim, uma parafernália de coisa. Remédio. Esses dias, uma aluna e mentorada minha, ela falou que foi numa festa, eu acho até que ela tá por aí, e ela ficou horrorizada, porque todo mundo ali tomava remédio controlado. Todo mundo. Aonde que isso é normal, gente? A humanidade, ela tá como? Adoecida e adormecida. Quando você começa a trabalhar com a sua alma, quando você começa a trabalhar a sua mediunidade, trabalhar com afinco, o que que acontece? A sua aura começa a se destacar desse coletivo. Você começa a fazer um furinho nessas bolhas. E é aí que começa. E essa semana eu dei aula justamente para as minhas alunas sobre isso, sobre força psíquica. Se você está caminhando, vem um pensamento muito ruim, você sabe identificar se esse pensamento é seu ou não? Quantas vezes você aí pensa isso, coloca aí para mim nos comentários se isso já aconteceu com você. Seja sincero. De você estar fazendo alguma coisa e vir um pensamento horrível e você falar, cara, por que eu tô pensando isso? A Mari perguntando, como fazer para não pensar? Eu penso demais. Primeiro de tudo é parar de brigar com a mente. Não dá, a gente sai perdendo, tá? Você precisa fazer atividades que descansem a sua mente. Talvez, agora no começo, fazer uma atividade física extenuante mesmo, né? Quando eu falo extenuante é de você cansar. Por quê? Onde, né, o corpo está em ação, a mente está em descanso. Quando o corpo está em movimento, a mente ela está em descanso. Então, movimenta mais o seu corpo e vem fazer o curso de mediunidade. Não sei se você já se inscreveu, Mari, mas isso vai te ajudar muito, tá? Muito mesmo. Até mesmo a identificar o que é seu e o que é do outro. Ó, o pessoal escrevendo, sim, já teve circunstâncias várias vezes, é isso aí. E aí? Quando o pensamento não é seu, o que você faz? Aí é que tá, né? Porque prestem atenção. Quando um pensamento é meu, é campo sutil. Quando um pensamento é meu, e esse pensamento ele cria um sentimento, e desse sentimento cria uma emoção, se eu passo a ficar sentindo essa emoção, ela se cristaliza. Agora, sentir, soprei para fora, tá tudo bem. Agora, se constantemente eu tô engolindo isso, aí é que é o problema. Se um pensamento que não é seu, ele tá sendo inserido aí pelo contexto, né? Contexto coletivo, e acontece muito, tá? Muito. Muitas vezes a gente tá caminhando
em locais com muitas pessoas, você está sofrendo influência ali o tempo inteiro. O tempo inteiro você está recebendo influência do campo onde você está. Se você não tem o seu campo psíquico trabalhado, forte, fortalecido, você vai ser influenciado. Pode não ser naquele momento, mas em algum momento você vai ser influenciado. E às vezes você chega em casa bravo, você nem estava bravo, mas você chega em casa bravo, puto, chutando o cachorro. É isso. E a gente precisa muito se fortalecer, principalmente quem é terapeuta. Quem é terapeuta é obrigação estar com a análise, a autoanálise em dia. Por quê? Porque você trata pessoas. Se eu não tô com a minha autoanálise, né? Se eu não tô com as minhas emoções bem trabalhadas, e eu não tô falando para você ser um santo, porque eu acho que não tem santo aqui, né? Mas eu atendo muitas terapeutas, gente, muitas, tá? Já atendi muitas mais. Hoje em dia eu ainda atendo bastante. Muitas em processos de adoecimento, muitas em processo de Ana, eu atendo muitas pessoas, ou eu atendo tanta gente escassa, ou eu atendo tanta gente doente, que eu fiquei doente. Ana, eu atendo tanta gente na escassez que eu própria, agora eu tô na escassez. O que será que tá acontecendo comigo? Aí é que vem Jung, né? Porque eu fui me especializar depois da faculdade, para quem não sabe, eu sou psicóloga. Então, depois da faculdade, eu fui me especializar em Jung, né? E Jung, ele fala que o campo terapêutico, eu não gosto muito disso, mas eu vou citar para vocês entenderem. Ele fala que o campo terapêutico, ele é um campo de batalha e vence o mais forte. O que ele quer dizer com isso, tá, gente? Se você que é terapeuta não tem uma força psíquica, o seu paciente, ele vai te dominar na sessão. E o que isso interfere na vida de ambos? Se o seu paciente está vindo até você é porque ele está adoecido ou ele está num processo de desafio. Se você não tem um campo fortalecido, você adoece ao invés de entregar saúde para ele. É isso. É isso. Você tem coragem de ir num cardiologista que fuma? Você tem coragem de ir numa nutricionista obesa? São essas coisas, gente, que a gente precisa começar a entender. O campo da terapia, muitas das vezes, é um campo minado por causa disso. O que mais tem é terapeuta adoecido, tá? É muito. E como que eu fortaleço, Ana, o meu campo psíquico? Tô esperando essa pergunta. Como que eu fortaleço meu campo psíquico? Aqui, nesse momento atual planetário, uma das maneiras mais eficazes de você fazer isso é através do crescimento espiritual. Como que eu faço o crescimento espiritual? Decidindo isso, vivendo isso. É você alimentando a sua alma. É você tendo práticas espirituais, porque tempo de distração é o que você mais tem. É começando a alimentar o teu espírito, alimentando a tua mediunidade, trazendo práticas que vão sutilizar o seu campo. A evolução espiritual, a evolução pessoal é o caminho. Quando eu falo pessoal, gente, é porque ela é individual. Não precisa ser sozinha, solitária. Você pode ter pessoas nessa caminhada com você. Ninguém vai fazer o trabalho por você. Ninguém vai fazer. Ou você se responsabiliza pela desordem que você está vivendo, ou vai ser mais do mesmo. Não tem como.
Esses dias eu recebi uma mensagem, não fui eu, foi a minha assistente. Ela recebeu uma mensagem de uma mulher falando coisas assim. Uai, ela vai dar um curso de mediunidade e ela vai cobrar? Eu falei assim, eu vou usar isso para expandir a consciência das pessoas que estão aqui nesse grupo, porque é preciso. Porque olha o que a religião ela cria de lavagem na pessoa, né? Lavagem cerebral. Porque quando eu falo isso, gente, não é para expor ninguém, até porque nunca que eu vou falar nome. Mas é para ajudar vocês a entender o quanto vocês passam a viver a vida de vocês, muitas das vezes em crenças de escassez, crenças relacionadas a dinheiro e à prosperidade, porque vocês não se questionam. Então eu fiz questão de trazer aquela situação lá no grupo para mostrar isso. Agora, vamos lá. Eu sou terapeuta. E aí eu vou atender, deixa eu ver aqui, a Joyce. Eu vou atender a Joyce. A Joyce, ela pagou para eu atender ela. Eu sou terapeuta, ela me pagou. Só que aí eu tenho a crença que mediunidade não pode ser cobrado. Então eu vou lá, eu desligo a minha mediunidade na hora que eu vou atender a Joyce. Já que eu não posso cobrar, eu não vou usar a mediunidade. Você entende o quanto isso é descabido? É claro que eu vou usar a mediunidade na hora que eu estiver atendendo a Joyce. Vamos dizer que ela chega numa situação... Gente, se vocês verem os meus stories, hoje eu estava falando justamente sobre isso. A Luísa, quando chegou até mim, ela veio com a narrativa dos 2 filhos, que não paravam de brigar. E aí a Luísa começou a acessar coisas. Ela não veio para mim por causa dos filhos. Por que a Luísa veio de verdade para mim? Porque o campo dela queria ajuda para uma transformação, para ela desenvolver a mediunidade. Tanto que depois que a gente trabalhou a mediunidade da Luísa e ela entendeu que isso é dela, que ninguém vai tomar, o que ela quis fazer? Ela foi fazer constelação, ela se formou consteladora e ela foi se especializar na relação entre irmãos por causa dos filhos. Então ela começou a ser especialista em constelação na relação de irmãos. E muito do que ela usa na terapia dela é mediunidade, é intuição. É essa bússola que a gente tem interna. E você acha que a pessoa ela não pode cobrar para... Um dos grandes sofrimentos da minha vida, gente, um dos grandes sofrimentos da minha vida foi quando eu desisti da mediunidade, porque eu achava que eu só podia trabalhar ela em centro espírita. Porque isso é ensinado pra gente, porque senão você vai trazer um espírito obsessor para sua casa. Eu falo ou a vida fala? A gente já tem vários. Nós somos o nosso próprio espírito obsessor, muitas das vezes. Às vezes o espírito obsessor da sua vida é seu chefe, que você não sabe se posicionar e falar não para ele. E aí você acha que se você trabalhar a sua mediunidade, você começar a se conectar com as suas estruturas maiores, você vai atrair um espírito obsessor para sua vida. É isso que eles querem que você acredite. E eu própria acreditei nisso durante muito tempo. E eu fui me desconectando. E a vida passou a não ter sentido. Eu estava negando meu dom. Aonde que isso é normal, gente? E aqui eu não estou falando para vocês que a gente não tem que ter cuidado com as coisas. A gente precisa ter, sim, cuidado. A gente precisa ter discernimento. Principalmente com quem a gente vai estudar sobre essas coisas. Vá olhar para ver o que falam daquela pessoa, para você não se enfiar em buraco. Porque existe muito, gente. É justo que muito custe o que vale muito. Exato. O justo. Tava precisando ouvir isso. Isso o quê, ô Joyce? Qual das coisas? Me conta. Deixa eu ver.
Pior que quando a gente trata uma coisa, parece outra para trabalhar. São as camadas. Não, vamos dizer assim, não acaba, né? Não acaba. A gente vai tratando, vai melhorando, vai tratando, vai melhorando. Uma das crenças que eu ajudo vocês, né, a quebrar nesse meio do caminho é que você não pode cobrar pelo seu dom. É o seu dom que vai fazer grandes coisas por você aqui. E quando a gente fala de dom, a gente pode pensar em várias coisas relacionadas a isso. É aquele talento inato que você tem e nunca desenvolveu. Porque quando você nasce, é dado para você uma cultura, uma crença, né? Um sistema de crença, um nome, às vezes um time de futebol. E você passa a trocar com a vida através disso. Você acredita nesse eu que criam para você. Qual é o seu papel? A descriar esse eu e a ser o seu eu verdadeiro. É fácil isso? Não é. Por quê? Por causa das crenças. 95% do que a gente acredita como verdade é crença e não é verdade. Mas a nossa mente, ela acha que é. Então eu passo a viver uma vida mentirosa, que não é a vida que a sua alma ela quer para você. E muitas das vezes, gente, a alma, ela não consegue fazer um trabalho em nós. Por quê? Porque a gente não abre espaço. Vem fazer o curso, Joyce. Ele vai ser maravilhoso. Todo mundo que... a gente tá na 6ª edição. Eu já dei 5 cursos de mediunidade. Todos eles transformaram pessoas. Não é porque eu dou o curso, eu só sou um pedacinho do curso. Um pedacinho. Mas esse curso, ele é o curso que eu mais amo, gente. Por quê? Porque eu falo daquilo que eu gosto. Eu falo daquilo que mudou minha vida. Eu falo daquilo que eu faço, né? Não tudo que eu faço, porque não dá, tem coisa que não dá para falar, né? Mas é muito bonito, é muito significativo. Você vai aprender coisas aí do extrafísico que você não aprende na internet. E isso eu preciso levar vocês a um caminho. Por isso que você fica um mês comigo. A gente vai fazer um caminho. E esse caminho, ele é muito bonito para quem realmente decide trilhar. Porque o que de errado vai acontecer na tua vida de você se comunicar com você, com a tua espiritualidade e com a tua alma? Agora, eu chegar a falar aqui pra você que você vai ficar se comunicando com um monte de coisa aí fora, que não sei o que, aí seria um pouco estranho, mas não é o caso. E também não é errado, tá? Só tô dizendo que seria estranho, né? Ensinar isso pra vocês antes de ensinar esse caminho. Deixa eu ver se tem pergunta. Práticas. Pode ser contemplação, ouvir mantra, iniciar uma meditação. Ouvir mantra não é prática, tá? Você recitar o mantra, sim. Você fazer mantra, né? Você mantrar é uma prática. Meditação é uma prática com certeza. E meditação não é você ficar escutando música e a sua mente ficar ali trabalhando, tá? Para você meditar bem, né? Senta num lugar tranquilo, né? Se não conseguir sentar com a coluna reta, compra um banquinho de apoio, aqueles assim, né? Para você colocar no chão, para realmente ter sentido ali, tá? Gostaria de saber como sair dos pensamentos negativos. Acredito que pode ser algum espírito obsessor. Acho que eu já respondi isso no meio da live, né? Os pensamentos negativos, eles sempre vão surgir de você primeiro. Então, você é o seu primeiro espírito obsessor, tá, Mari? Cuidando do seu campo, cuidando das coisas que você consome. Você sabe que às vezes, se a gente mudar alguma coisa na nossa alimentação, já dá uma melhorada?
Porque existem alimentos que densificam o nosso corpo. Carne vermelha é uma dessas coisas. Quando, né, a gente come em grande quantidade para se empanturrar, tudo, né? Tudo que a gente come para se empanturrar realmente gera uma densificação do nosso corpo. Por que às vezes as pessoas dormem mal? Porque as pessoas se empanturram antes de comer. Eu mesma, eu não gosto de comer depois das 9 da noite, né? Porque 10 horas da noite eu já tô roncando. Então, quando acaba que eu vou para algum lugar, acontece alguma coisa e eu como esse horário, eu tenho pesadelo, eu durmo mal, eu acordo cansada. É dessa forma. Por quê? Porque ao invés do meu corpo estar repondo energia, ele está trabalhando aquela comida que eu comi. Entenderam? Então, por isso que densifica. Às vezes, você fazer uma prática antes de dormir, isso ajuda muito, gente. Muito, muito. E qual que é a intenção do curso de mediunidade, né? Qual que é realmente a intenção do curso de mediunidade na vida de vocês? É ajudar vocês a abrir um espaço, né? Primeiro de tudo, ajudar vocês a se conscientizarem de coisas que muitos não têm consciência. Alma, espírito, espiritualidade, você. Às vezes a gente acha que sabe algumas coisas e a gente não sabe, né? Então é realmente ajudar você a expandir um pouco o seu gradiente cognitivo, tá? Outras coisas, tarefas, exercícios relacionados à prática mediúnica. Você não vai sair ver espírito, não tem como, gente, não é dessa forma. Para você ver alguma coisa, tem que descalçar. É toda uma coisa que eu não ensino isso para vocês. Porque para você ver o extrafísico, você tem que trabalhar muito internamente, porque senão te assusta. Então você não vai sair vendo. Não é isso que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar a sua visão interna, o seu ouvido interno. É isso que a gente vai trabalhar em você, tá? E é uma ferramenta para autoconhecimento. Não é para você ficar esquizotérico, não é para você fazer besteira, não é nada disso. É para você realmente se lapidar, para você ter contato com aquilo que você precisa ter contato. Quando a gente começa a ter esse movimento com a nossa alma, coisas muito bonitas acontecem, gente. Muito, muito, muito bonitas. A gente passa a viver uma vida muito mais, eu diria que simples, né? A gente para de ver firula em tudo, sabe? Esses dias uma cliente minha, ela me mandou mensagem, né, para me contar, ela é uma amiga também, para me contar que ela está grávida novamente. E eu fiquei muito feliz, né, por esse momento dela. E ela falou assim, sabe o que é o mais interessante? Se você me perguntar agora qual é a minha maior conquista, se fosse anos atrás, eu diria que é essa gravidez, que eu queria realmente um segundo filho. Mas não é. Não é a empresa dela que está prosperando. Ela falou assim, depois de tudo que eu fiz, né, com você, depois de todos os atendimentos, depois de todos os cursos, ela falou, eu posso dizer tranquilamente que o que me deixa mais realizada é a comunicação, é a comunhão com a minha alma, com a espiritualidade que me sustenta, é eu entender que eu tô aqui de passagem, então eu preciso ser uma boa pessoa, sim, para mim, primeiramente, para os meus, e que tudo que vier em decorrência disso vai ser bom, porque eu tô vivendo uma vida boa. É isso, gente. A gente vai saindo um pouco do sofrimento. Viver para fora é pesado. A gente precisa deixar que a nossa luz interna, ela brilhe sobre os nossos desafios. A gente precisa deixar que a nossa luz interna, ela brilhe sobre as dificuldades, sobre aquilo que a gente fica pensando e que não é verdade. Só que eu não consigo fazer com que essa luz brilhe, né? Eu não consigo fazer com que a minha alma haja através de mim.
Porque eu tô muito nessa densificação, tô vivendo muito para fora. Eu tô vivendo muito contexto de fora. Então isso fica muito pesado. E o curso de mediunidade é para aquela pessoa que não, já chega. Já chega. Eu já entendi que aqui fora é pesado. Eu vou olhar para dentro para realmente criar virtudes, criar habilidades, criar uma força psíquica para que as coisas comecem a melhorar. Não dá para você depender que o outro vá fazer aquilo que você é sua responsabilidade. Como que eu sei se eu estou no meu caminho? Como eu sei se eu estou no meu caminho? A mediunidade te ajuda a se entender, a perceber se você está no seu caminho. Porque se eu não estou no meu caminho, eu paro de perder tempo com aquilo que está me distraindo. E, gente, o que mais tem é coisa distraindo você para que você não vá para o seu caminho. É o que mais tem. Isso aqui, ó, é uma grande distração. Use com sabedoria. As vagas do curso de mediunidade, elas estão sendo preenchidas. Não deixa para fazer depois, porque pode ser que você fique sem a sua vaga, tá? É um curso que eu ministro apenas uma vez ao ano, por isso que as vagas, elas são reduzidas, elas são, não é um curso que eu tenho muitas vagas, me demanda muita energia, né? E eu passo um mês com vocês, então é um mês trabalhando a nossa mediunidade, trabalhando ali o nosso gradiente cognitivo, trabalhando junto dos exercícios, né, que eu ensino para vocês trabalharem essa mediunidade com muita responsabilidade, muita responsabilidade. Gente, mediunidade não é ver espírito, para com isso. Isso é uma mente muito reduzida, isso é uma crença muito pequena. E você não vai ficar desorientado porque você está trabalhando a sua mediunidade. Desorientada está a humanidade que não se trabalha. Quando você começa a se trabalhar, as coisas começam a melhorar. É dessa forma. Então eu quero ver a sua inscrição no curso. O link para você se inscrever tá na bio do meu Instagram aqui, tá? Ou você pode mandar uma mensagem no direct que a minha equipe ela responde vocês com o link, ajuda, tá? Vocês a fazerem a inscrição. Vem fazer. Agora eu vou fazer um outro convite para vocês. Amanhã eu tenho uma live com o Alberto da Nove Graha, onde a gente vai trazer para vocês um tema muito importante. Qual é o tema que a gente vai falar, né? O que plantamos, colhemos. Se eu planto manga, eu vou colher manga. Então a gente vai começar a perceber o que a gente anda plantando, né? Principalmente em questões emocionais. A nossa live vai ser amanhã às 9 horas da manhã, aqui no Instagram. E no domingo, agora presta atenção nisso. No domingo, de manhã, às 10 horas, eu vou fazer uma live em grupo. Cada hora vai entrar uma. Para contar para vocês, elas são minhas alunas, ex-alunas do curso de mediunidade. Então elas vão vir falar o que é o curso de mediunidade, o quanto isso transformou a vida delas, o quanto que isso ajudou elas. Por quê? Eu chegar aqui para você e falar, ó, faça o curso que vai transformar a sua vida é uma coisa. Elas virem aqui e falar para vocês o quanto isso transformou a vida delas é uma outra coisa, né? Então, domingo, aqui no Instagram, tá? Às 10 horas da manhã, você vem tomar café comigo e com as minhas corujinhas, tá? As minhas corujinhas são minhas alunas. Que elas vão, dúvidas que vocês tiverem, vocês podem perguntar para elas vão responder para vocês, né? Referente ao curso. Tem gente que já fez 4 vezes o curso de mediunidade.
E a gente está na 6ª edição. Então, venha fazer a sua inscrição, venha participar disso, que é maravilhoso. Por favor, mande o link do Instagram para mim. Qual o link, Mari, que você quer do Instagram que eu te mando? E é isso, minha gente. Um beijo para vocês. Fiquem bem, na paz, na luz, no amor. Espero vocês no curso de mediunidade. A gente vai começar a semana que vem, tá? Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Gratidão a todos, uma ótima noite para todos. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Não, não tem. É isso. Um beijo, gente.